Então, antes de falar sobre a multa por rescisão antecipada, eu queria esclarecer algumas coisas, tá? Nós temos nos contratos de locação dois tipos de multa. A multa moratória, que é aquela multa que a praxis do mercado consagrou em 10%, e tem a multa compensatória. Essa multa compensatória, ela vai se dividir em dois tipos. A multa por rescisão antecipada, que é aquela multa do artigo 4º da Lei do Inquilinato, e a multa por violação contratual. Falamos da moratória só para fazer a distinção e para você saber que são institutos diferentes. Então, veja, o que nos interessa, e é a pergunta do Ricardo, é em relação à multa por rescisão antecipada. Ele pergunta assim, qual é o valor dessa multa? Olha, a lei não diz qual é o valor da multa do artigo 4º. Ela estipula limite, mas ela não diz qual é a multa. Até porque a multa compensatória é o que a gente chama de cláusula penal. E a cláusula penal, ela tem uma função de antecipar as perdas e danos, tá? Então, é mais ou menos assim, as partes estão contratando e elas falam assim, olha, se você descumprir o contrato, você vai me gerar um prejuízo. Para a gente já adiantar o nosso papo, nós vamos fixar o seguinte, que se você descumprir, a gente já vai mensurar uma indenização por esse descumprimento para você compensar esse prejuízo que a gente está imaginando que eu vou ter. É basicamente isso, trocando em miúdos, a cláusula penal tem essa função. Aí, o artigo 4º da Lei do Inquilinato vai falar daquela violação da vigência. Você pode ter outro tipo de violação? Pode, mas a gente já vai chegar lá. Então, o que o artigo 4º fala em relação à multa por rescisão antecipada? Ele te dá um limite fora de um outro limite que o Código Civil te dá. O limite que o artigo 4º fala é o seguinte, que no caso do locatário devolver o imóvel antes do prazo final de vigência, ele vai te pagar uma multa proporcional ao tempo restante da locação, tá? E aí, quanto que é essa multa? Essa é a pergunta do Ricardo, nós vamos responder no final. Aí, eu vou trazer uma outra coisa para vocês. E quando a violação não for relativa à vigência, tá? For um outro tipo de violação contratual, você pode estipular uma multa diferente? Pode. Mas tende a haver uma previsão contratual. Então, você pode ter no seu contrato de locação 3 tipos de multa. A multa moratória, que é aquela do aluguel que não é pago em dia, né? Você pode ter a multa por rescisão antecipada, que ela é proporcional. Raquel, eu posso estipular uma multa de violação contratual cheia, sem ser proporcional? Olha, se você for tratar de outro tipo de violação, você pode tratar da multa cheia, que não vai ser proporcional, ela vai ser devida por inteiro. Mas
isso só se aplica para aquela violação que não é violação de vigência, porque, vamos de novo, vocês vão aprender, vocês vão fixar isso. Porque o artigo 45 da Lei do Inquilinato fala que toda cláusula contratual que ofenda algum dispositivo da Lei do Inquilinato é considerada nula. Então, se o artigo 4º fala que no caso da restituição do imóvel antes do prazo final de vigência, essa multa é proporcional, você não pode estipular, ainda que a outra parte aceite, você não pode estipular uma multa cheia para devolução antecipada. Mas, para qualquer outra violação, você pode estipular a multa cheia. Para isso, você vai ter que fazer previsões distintas no contrato de locação. Você vai ter que fazer a previsão da multa por rescisão antecipada, de acordo com a lei do inquilinato, proporcional ao tempo restante da locação, e você pode fazer uma previsão que, no caso de qualquer outra violação, a multa vai ser devida por inteiro. Em relação ao valor da multa, eu vou dizer o que eu já respondi para ele. Não existe um critério legal, mas no mundo das locações obedece-se muito à praxis, aquilo que o mercado consagra. E o mercado tem como uma prática estipular essa multa, essa cláusula penal, entre 1 e 3 aluguéis vigentes. Tá, e se eu quiser cobrar mais? Aí, naquilo que não tem previsão na lei do inquilinato, você vai recorrer sempre ao Código Civil. O que o Código Civil diz que nos interessa para fins de cláusula penal em relação a limites, a gente vai ter lá o artigo 412, que fala que nenhuma multa, nenhuma cláusula penal pode ser superior ao valor principal do contrato. Então eu posso cobrar o valor principal? Não, não pode, não deve. Não é que você não pode, né? Você não deve. Por quê? Porque o artigo 413 do Código Civil fala que quando você incorrer numa fixação desproporcional, o juiz pode rever e reduzir isso. E você não quer que o seu contrato seja judicializado. Então, o ideal para você é ficar nessa média. Eu gosto muito desse valor de 3 aluguéis. Mas é uma coisa pessoal. Você pode trabalhar com 1, com 2. É uma coisa... É um parâmetro que eu acho que desestimula a violação contratual. Porque também, se não mexer no bolso, não coíbe a violação, né? Então, eu acho que não é bem por aí. E, no mais, o que eu preciso falar para vocês é que esse tipo de circunstância tem que estar bem delimitada no contrato de locação, e existe uma celeuma, né, que já está mais ou menos pacificada em relação ao seguinte: se a cláusula penal é uma antecipação das perdas e danos, em algum tempo se discutiu se, sobrevindo um prejuízo maior do que as perdas e danos, se esse prejuízo poderia ser cobrado em cumulação com a cláusula penal.
E eu vou responder isso lá no nosso canal no Telegram. Por quê? Porque eu quero que a gente esteja mais junto no Telegram. E não tem mistério não, eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes eu trago uma mensagem de valor para você no Instagram e essa mensagem não chega para você por causa dos algoritmos. E no Telegram é uma mensagem, aquilo que eu falo vai chegar para você. Se você vai demorar a ver, eu não sei, mas essa mensagem vai ser entregue. E nem sempre a mensagem que chega de valor, que é uma coisa que eu preparo com carinho, eu gasto um tempo e às vezes não chega para todo mundo, né? Então eu tenho investido nessa proximidade do Telegram, porque se a ideia é fazer a mensagem chegar para mais gente, para a gente ter locações de sucesso, a gente ter mais locações de sucesso, menos locações com problemas, menos judicializações, e não adianta a gente preparar a mensagem e ela não chegar no nosso destinatário. Sem falar que, por enquanto, enquanto a gente estiver pequeno, vai dar para a gente trabalhar com chat, com um ambiente de discussão, de franca discussão, para todo mundo levar a dúvida, e a ideia é fomentar mesmo a discussão. Então, é só você pesquisar lá no Telegram, @locações de sucesso, ou o nosso chat, que é @papo sobre locações. Vamos para lá. Todo dia que eu estou trazendo uma dica aqui, eu trago um algo a mais no Telegram, tá? Então, além de tudo de mais valioso que a gente tem aqui, tem sempre aquele algo a mais, tem um conteúdo mais exclusivo, mais próximo lá no Telegram. E esse vídeo aqui no Instagram tá reduzido, mas ele tá inteiro no YouTube. O assunto te interessou? Quer ver o assunto todo? Corre lá para o YouTube, Academia do Corretor, Locações de Sucesso. A gente está lá também com uma mensagem mais profunda, o vídeo um pouquinho mais comprido lá para você estudar melhor esse assunto que é tão interessante e tão vasto e que a gente não está esgotando aqui. Tem bem mais coisa para se falar a respeito de cláusula penal, perdas e danos, tá bom? Essa é a dúvida virou post dessa semana, com a dúvida do Ricardo. Você também tem uma dúvida? Traz pra gente. A sua dúvida pode esclarecer todo mundo. Meu nome é Raquel Queiroz Braga, essa é a coluna Verso e Reverso nas Relações Locatícias. Qual é a sua dúvida sobre locação?